Giordano e a gente está aqui hoje, no 1º de abril, Dia da Mentira, na Candelária, junto com ativistas e movimentos sociais, para repudiar a memória da ditadura. O golpe militar no nosso país faz 50 anos, tristes e nefastos, com muita coisa ainda sem ser esclarecida e famílias que ainda não sabem onde estão seus entes queridos. Em Niterói, a gente tem apoiado esse trabalho geral de repúdio à ditadura e de reconstrução da verdadeira memória histórica através de iniciativas como a Comissão Municipal da Verdade. Eu tenho muito orgulho de ter sido autor. Lá, a comissão tem se destacado por desenvolver atividades no campo dos depoimentos, no recolhimento de memórias, no campo da discussão de temas, como, por exemplo, aconteceu amplamente na Semana da Memória, Verdade e Justiça, com atividades educativas, palestras, debates os mais diversos pela cidade toda, e também a gente tem tido efeitos dela do ponto de vista das publicações futuras, da publicização desse material e também da correção de injustiças históricas que correspondem a homenagens a homens que não deveriam ter sido homenageados no nosso país. É inadmissível que a gente tenha nome de escola, nome de prédio público, de rua, que tenha homenagens a verdadeiros assassinos, a verdadeiras pessoas que envergonham a história nacional e que reprimiram o próprio povo brasileiro. A gente é contra a preservação desse tipo de memória. E não dá para a gente construir um futuro esquecendo do passado e dizendo que está tudo bem, quando na verdade a gente sabe houve crimes os mais bárbaros e diversos no nosso país, com toda a proteção daquele governo que estava de forma ditatorial reprimindo as manifestações populares. Então o nosso papel aqui hoje é marcar mais uma vez, como tem sido em vários anos, o nosso apoio a essa mobilização, o nosso apoio a uma democracia que respeite as pessoas, que a gente possa ter o esclarecimento da memória, que a gente possa ter no Brasil um ambiente de livre circulação de valores e ideias, onde a gente possa construir um país soberano que não se venda a interesses mesquinhos dos americanos, como fez a nossa ditadura, e que ao mesmo tempo reafirme os direitos humanos e a igualdade de todas as pessoas entre si. Então, por causa desses valores, por causa dessa defesa, a gente não podia faltar aqui hoje com o nosso abraço em apoio a esse ato de lutadoras e lutadores que estão aqui para repudiar a ditadura no dia certo, a ditadura militar que faz aniversário. Aqui a gente está evidenciando esse fato juntinho com o 1º de abril, o Dia da Mentira. Então, os atos de repúdio vêm bem a calhar nesse dia, porque a preservação das memórias falsas não pode seguir sendo comum no Brasil. A gente precisa de esclarecimento de verdade, pela memória, verdade e justiça, e na luta sempre. De um golpe militar que calou as vozes dos brasileiros, que evadiu a inteligência nacional em forma de exílios, que envergonhou os jovens desse país e assassinou vários deles que lutavam por democracia, liberdade e justiça. A voz deles continua sendo a nossa voz. Eles não se calam e nós não nos calamos, porque as suas ações vão ecoar para sempre na história do povo brasileiro, bem como atos como esse, ações como essa, ecoarão também em alto e bom som, como repúdio a todas as formas de dominação, exploração e opressão. Aquela forma configurada na nossa ditadura militar envergonhou o nosso povo, vendeu o nosso país aos americanos, jurando a bandeira nacional, enquanto traíam qualquer possibilidade de emancipação do povo brasileiro. O nosso abraço e solidariedade a todas e todos aqueles que junto conosco repudiam essa memória, e uma saudação ao trabalho das comissões da verdade, seja em Niterói, onde instalamos a primeira Comissão Municipal da Verdade do país, seja no Estado, seja no nosso Brasil, que elas logrem êxito em apurar os elementos que faltam na nossa história, em reposicionar a verdadeira história do povo brasileiro e a história de seus verdadeiros heróis. É inadmissível que ainda hoje pairem como homenageados de prédios públicos,
ruas públicas, escolas, verdadeiros fascínoras, verdadeiros assassinos que envergonham a memória e a tradição de luta do povo brasileiro. A esses, o nosso repúdio veemente, junto com o cumprimento a todas e todos aqueles que, reunidos hoje, lutam pela preservação da memória, da verdade e da justiça. A luta sempre, companheiros. Ditadura nunca mais.